Olá, alunos, tudo bem aí? Espero que sim. Na nossa aula de português de hoje, vamos falar sobre edição de texto no plano de estudo tutorado, volume 6, terceira semana. Professoras Ana Paula e Cira. Acredite, os livros que você lê e até muitos textos não foram escritos exatamente da forma como os conhece. A primeira versão costuma ser bem diferente da versão final, e entre uma e outra há um longo caminho. Esse processo de transformação de um texto bruto em um texto pronto para ser lido chama-se edição e costuma ter várias etapas. Já no processo de publicação, essa tarefa é realizada pelo editor, que sugere alterações no texto recebido. Mas, antes mesmo de enviá-lo para uma editora, é o próprio autor quem edita o texto para deixá-lo mais redondo. Escrever significa, na verdade, reescrever. Não raro, escritores colecionam versões de um mesmo livro, cada uma representando substanciais mudanças de texto. E, por que não, de histórias? Um livro não está pronto até ter sido reescrito várias vezes. Isso mata de vez a ideia de que livros chegam prontos a seus autores, como se eles coubessem apenas colocar a história no papel. Sem mais esforços. Nada poderia estar mais longe, na verdade, já que escrever é um esforço constante de aperfeiçoar o texto em questão. Uma história pode ser contada de várias maneiras. Então, lapidar um texto significa tornar sua escrita mais envolvente, mais afinada com o estilo que se pretende impingir. Editar um texto requer prática e um certo olhar aguçado para perceber o que pode ser deixado, como está e o que precisa ser mudado. Ainda mais quando estamos falando de nosso próprio texto, já que costumamos ser incrivelmente superprotetores com o que escrevemos, mas na prática é algo que se adquire. Dicas para editar um texto. Deixe o texto descansar. Assim que terminar a primeira versão, deixe o texto descansar por um tempo. Durante esse tempo, que pode variar, em muitos casos, tente não pensar no texto para, quando for lê-lo novamente, o faça com o olhar fresco, não viciado. Leia o texto inteiro. Antes de começar a editar um texto, leia-o por inteiro, sem mexer em nada. Dessa forma, você terá uma visão completa. Coloque-se no papel do leitor e perceba o que está funcionando e o que está fora de lugar. Faça ao menos 3 versões. 3 é um bom número quando pensar em editar um texto. A primeira versão costuma ser chamada de esboço. Em seguida, vem o primeiro tratamento, quando são feitas alterações. E o ideal é que haja uma terceira versão, pelo menos, para fazer a revisão final. Se achar necessário, faça outras versões até sentir-se confortável com o resultado. Sentenças devem fazer apenas uma coisa por vez. Experimente ler suas sentenças em voz alta. Se começar a perder o fôlego antes do fim, é porque elas estão muito longas. Sentenças devem contar uma coisa de cada vez. Pronome mais verbo mais objeto. Esta é a estrutura básica na qual você deve se basear. No caso de sentenças muito longas, tente quebrá-las em unidades menores, evitando correr o risco de comprometer o seu texto.
Parágrafos devem fazer apenas uma coisa por vez. Ao editar um texto, tenham em mente o que é um parágrafo. Uma construção de sentenças que, combinadas, expressam uma única ideia. As sentenças devem estar dispostas de forma lógica para que a ideia faça sentido. Um parágrafo curto funciona melhor e torna a leitura mais agradável por isso. Quando quiser trazer uma nova ideia, comece um parágrafo novo. Corte palavras desnecessárias. Mesmo que já tenhamos ouvido isso milhares de vezes, quando se trata de cortar palavras do nosso próprio texto, isso pode ser bem complicado. Temos absoluta certeza de que todas as palavras que ali colocamos são estritamente necessárias. Mas isso não impede de reconhecermos que a narrativa ficou melhor e mais fluida quando conseguimos aparar os excessos. Número 7. Refaça a maioria das frases em voz passiva. Há quem tenha predileção pelo uso da voz passiva, mas não se esqueça que em demasia acaba por turvar o texto. Eu faço coisas. É muito mais interessante para a narrativa do que as coisas foram feitas por mim. A ação acaba perdendo a sua força. Agora é a sua vez. Atividades. Agora que você já aprendeu sobre edição de texto, faça as atividades de português do sexto PET, terceira semana, páginas 10, 11 e 12. Dúvidas? Vocês já sabem. É só procurar a sua professora. Aquele abraço e até a próxima aula. Tchau!